Queridos irmãos que compõem a mesa, minha querida amiga Maria Lúcia, querido irmão Odair, prezada irmã Graça, demais companheiros desta casa espírita, irmão Tomé, aqueles que nos acolheram na entrada, o companheiro que nos acolheu e nos conduziu até o hotel, nosso irmão Vanberto, que possamos, nesta noite, abrir a alma, o coração e a consciência para essas diretrizes de luz que, em nome do Cristo, os Espíritos nobres têm trazido à Terra nesta tentativa de renovar consciências. Muito singular a leitura feita pelo querido irmão no início da reunião. A citação paulina nos diz ipsis literis: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos de Vitória, da Grande Vitória, eis o telefinalismo, o grande objetivo da doutrina dos Espíritos: promover a renovação da mentalidade da Terra. O nobre Espírito Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, tem uma frase que sintetiza a proposta espírita. Ele diz: o Espiritismo é uma obra de educação. O Espiritismo é uma obra de educação. Há poucos dias, um confrade mineiro me contou uma história singular. Uma pessoa o procurou e disse: fulano, estou vivenciando uma problemática grave. Não sou espírita, mas um companheiro propôs me levar num determinado indivíduo que resolve qualquer problema. O que você acha? Eu posso ir? Será que ele de fato vai conseguir resolver o meu problema? E o companheiro, muito experiente, sexagenário, olhou com ternura ao irmão em humanidade e disse: é possível que esse companheiro o auxilie. Porque em vários setores da sociedade, em várias religiões, denominações religiosas, é evidente que a espiritualidade superior atue, porque é uma promessa do Cristo: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então é evidente que no templo católico, no templo protestante, no templo umbandista, no templo muçulmano, se houverem duas ou mais pessoas reunidas na proposta do bem, haverá um auxílio do alto. Então o companheiro disse a esse irmão: se você quer ser socorrido na sua necessidade, é possível, porque há pessoas portadoras de um magnetismo especial, de uma mediunidade de cura. E a espiritualidade utiliza o material que tem, no contexto em que se encontra. Agora, se você quer aprofundar o bisturi da análise nas causas de suas dores, a doutrina espírita tem diretriz segura para que você realize essa autoviagem, esse autoencontro. O companheiro queria ter as dores aliviadas, mas talvez não estivesse tão interessado em equacionar as causas das suas dores. Nós, que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita, percebemos o quanto ela transcende o aspecto de uma simples religião. Espiritismo é ciência, filosofia, com consequências éticas, morais e religiosas. Se alguém nos pergunta: o Espiritismo é uma religião? Deveríamos perguntar: o que para você é uma religião? Se religião é sacerdócio organizado
paramentos específicos, roupagens diferenciadas, imagens e ritualísticas, não é religião. Mas se religião é uma proposta de nos conectar à divindade, ao Pai Celestial, que está dentro de nós e fora de nós, é uma religião. No sentido mais puro do termo, Deus sendo adorado em espírito e verdade, como asseverou Jesus àquela mulher samaritana, que era chegado o momento que Deus não seria adorado no templo de Jerusalém, ou no monte onde os samaritanos haviam erguido um templo, mas em toda parte, em espírito e verdade. O que é o Espiritismo? É uma grande obra de autoconhecimento. E a palavra educação é uma palavra que vem do latim, ex-ducare, ex para fora, ducare, puxar, puxar para fora. Vejamos, meus irmãos, que educação não é apenas informar, oferecer conhecimentos intelectuais. Mais do que isso, a verdadeira educação é fazer emergir da intimidade de cada um a sua luz. Porque nós somos seres lucigênitos, filhos da grande luz. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos da paz. Porque Deus é amor, como disse João Evangelista. Deus é paz. Então nós precisamos fazer brotar essa intimidade profunda. Mas, muito antes de Jesus, na Grécia Antiga, os grandes sábios já nos falavam dessa proposta. O primeiro a sinalizar de uma forma mais direta foi Sócrates, quando divulgou aquela máxima do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Que depois os espíritos resgataram na questão 919 de nossa obra básica, de O Livro dos Espíritos. Vejamos o quanto essa proposta é ancestral. Conhece-te a ti mesmo. Porque, infelizmente, a humanidade tem avançado muito tecnologicamente, cientificamente, intelectualmente. Temos penetrado a intimidade das micropartículas e já tentamos vasculhar o cosmos, visitar, ainda que através de sondas, outras moradas da casa do Pai. Muito bem, isso é fantástico, mas ainda não penetramos na nossa própria consciência. Nós observamos no período de férias, o que é muito natural. Quem mora na praia vai para as montanhas, quem mora nas montanhas, como eu, vem para a praia. E nós transitamos. Mas será que, paralelamente a essas viagens para fora, nós temos debruçado o nosso olhar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas crenças, sobre os nossos pontos de vista, que sempre são à vista de um único ponto? O que é um ponto de vista? Eu estou daqui vendo todos os senhores e os senhores estão tendo outra visão do ambiente. Nossa visão ainda é sempre parcial, porque absoluto somente é Deus. Mas será que nós temos passado o bisturi na intimidade da alma, feito essa cirurgia moral para ver o que somos, quem somos? A doutrina espírita tem essa grande finalidade: trazer à consciência humana esse conhecimento de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Sócrates, que Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina, coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo como um dos precursores da ideia cristã e da ideia espírita. Kardec coloca Sócrates e Platão como os precursores. Sócrates já propunha esse autoencontro, que ele deu o nome de maiêutica, que significa parto de ideias, em homenagem à sua mãe, que era parteira. Então Sócrates propunha o homem visitar a intimidade de si mesmo, se conhecer.
E isso não se faz do dia para a noite. E depois vem Jesus, e conforme está exarado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, quando alguém indaga, Senhor, quando virá o reino de Deus? Jesus assevera, o reino de Deus não virá com forma visível. Ninguém dirá ele ali, aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vejamos, a verdade é uma só, e se manifesta em todo o tempo, ao longo da humanidade, sempre convidando as criaturas a compreender melhor. Então Sócrates divulgava a temática do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Jesus vem e diz, o reino de Deus está dentro de vós. Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, publica uma obra fantástica intitulada Inteligência Emocional e assevera que a base de uma inteligência emocional, o elemento principal é o autoconhecimento. Ele diz que quem se autoconhece tem autocontrole, se autopercebe, percebe que tem emoções, mas que não é emoções. Quantas vezes perdemos a nossa paz, porque nós reagimos dentro do imediatismo fantástico. Alguém bateu, a gente bate de cá. Alguém gritou, a gente grita. Nós ainda não desenvolvemos, estamos nesse esforço, porque ser espírita é estar no esforço. Não é a santificação da noite para o dia, mas é o compromisso com essa proposta iluminativa. Então a gente vai trabalhando isso, aprendendo a não reagir negativamente. Os espíritos têm nos dito que o espírita se conhece mais do que nas ações, nas suas reações. Como assim? As ações são atividades para fora. Fazer uma palestra, cantar no coral, ajudar na promoção social, evangelizar crianças. São ações necessárias, porque com essas ações nós estamos reciclando todo o nosso subconsciente. Amanhã no seminário aprofundaremos um pouco nessa questão. O que é renovar a mente, como propõe Paulo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É reciclar todo o nosso passado, porque o passado não existe, está vivo no presente. Vou repetir, o passado está todo vivo no presente. Como assim, Rossano? As nossas fobias, os nossos medos, as nossas inseguranças. Tem medo que a gente não sabe a causa. Começa a trovejar, você fica desesperado. Será por quê? Nunca passei por nenhuma situação ruim numa tempestade, mas eu perco a paz. Tem pessoa que tem claustrofobia. Minha mãe não, se chegar aqui, se ela estivesse, minha mãe é uma graça. Ela é espiritólica. Para quem não sabe o que é uma espiritólica, ela não veio, mas diz, abrace o povo, que outra hora eu vou. Espiritólica é uma católica que ama o espiritismo, está chegando, participa de todas as atividades que eu faço, meu irmão também. E o pessoal fala, mas a senhora ainda é católica? Eu olho e falo assim, deixa a mulher lá, gente. Ela está fazendo um trabalho fantástico, ela dirige grupo de reflexão, leva a mensagem, Graça, de Dr. Bezerra de Menezes, dobra embaixo onde está o nome, lê, o pessoal se emociona, adora e fala, gente, é o Espírito Santo. E é. É o Espírito Santo. Vamos ver se é ou não é? Emmanuel, no livro Paulo e Esteve, esclarece. Porque se perguntarmos aos teólogos o que é Espírito Santo, muita gente vai se embananar. O Pai, todo mundo sabe, é Deus. O Filho, todo mundo sabe, é Jesus. E o que é o Espírito Santo? Olha o que Emmanuel diz no livro Paulo e Estevão. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade.
nós deveríamos ler atentamente Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, para ver a atuação dos Espíritos. O Espírito diz a André, faça tal coisa, André vai. O Espírito disse a Pedro, o Espírito disse, eram os Espíritos, coordenando os trabalhos como hoje fazem conosco, dando diretrizes. Então, a minha mãe não ficaria aqui porque ela tem um medo terrível de lugar fechado. Um dia, conversando, ela falou assim, quando eu era criança, não estávamos falando de claustrofobia. Quando eu era criança, os meus irmãozinhos pegaram uma mala velha que estava jogada num canto, me colocaram dentro da mala, fecharam e subiram em cima e pulavam. E eu quase morri. Quando ela me contou, eu falei assim, mãe, aí o que, Rossano? Aí a causa da sua claustrofobia. Sigmund Freud diz que o menino é pai do homem. O que significa isso? Todas as experiências vivenciadas na infância estão cravadas nas carnes da alma, no subconsciente, gerando o homem de hoje. Então, a tal renovação, na linguagem espírita, a reforma íntima, é a reciclagem de todo esse material do nosso passado. Uma outra situação que me chamou a atenção, atendendo uma pessoa, eu sou psicopedagogo também, e a jovem passando uma problemática grave na área da sexualidade. Não tinha paz no seu relacionamento matrimonial, porque tinha total aversão ao sexo. Eu orientei que ela procurasse psicólogos, que fosse à casa espírita estudar, e que chegaria a resposta, porque Jesus disse, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Buscar. Às vezes o psicólogo, o médico, o psiquiatra, nós temos que ter essa responsabilidade. As pessoas chegam sofrendo à casa espírita. Nem tudo é espiritual do ponto de vista mediúnico. Muita coisa está lá, o problema é interno. E os especialistas vão nos auxiliar nessa área. Ela fez uma investigação séria e acabou tendo que fazer uma terapia, uma regressão. E ao retornar, na condição de bebê, filha de uma família muito pobre, ela descobriu que ficava no quarto dos pais e presenciava, sem um nível de entendimento, o relacionamento sexual de seus pais. Dentro do bercinho, família carente, um quarto para os pais e para a filhinha, e ela acompanhava. Ela foi crescendo e acompanhando, crescendo e acompanhando. A certa altura, a tiraram do quarto, mas ela presenciou várias vezes a relação sexual dos pais. Porém, no ponto de vista infantil, e o entendimento era, meu pai agride minha mãe, porque ela não tinha discernimento para entender a relação sexual. Cresceu. O subconsciente registrou. Ela não se lembrava conscientemente dos episódios presenciados, mas carregava na alma aqueles registros. Sexo equivalia a dor, a agressão, a abuso, a sofrimento. Então, enquanto ela não realizou a catarse, de vivenciar a experiência, de assimilar a experiência, de fazer uma releitura, ela não se melhorou. Hoje, nós sabemos, o Dr. Augusto Cury diz, psiquiatra brasileiro, que nós não podemos apagar nenhuma experiência do passado. Então, como é que a gente faz? Nós devemos reeditá-las ou reciclá-las, ter uma nova leitura do que foi vivido. A doutrina nos ajuda a fazer esse mergulho e a começar a reagir diferente. Como eu dizia no início, os espíritos falam, o grande objetivo é que passemos a reagir positivamente. A ação é um treinamento de reciclagem. A gente faz palestra, a gente coordena grupo de estudo, a gente canta, a gente faz promoção social. É uma bênção, a gente precisa. Mas quer conhecer o espírita? É diante dos problemas
ou seja, na reação. Aí nós somos testados. E tudo isso que nós temos estudado, nós vamos verificar se de fato está em nós ou apenas é um penduricalho. Porque tem muita coisa que a gente carrega, mas ainda não está consolidada em nós. Eu quero ver, diante de uma conversa de maledicência, se eu sou capaz de dar a minha palavra equilibrada, sensata. O Espírito Miramês nos fala que existem palavras vazias, existem palavras positivas e existem palavras negativas. Gostaria de indicar uma obra para a leitura dos senhores, que foi um divisor de águas na minha vida quando eu me tornei espírita militante. Horizontes da Fala, do Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia. Uma obra que fica na minha cabeceira e eu a leio periodicamente. Ou melhor, eu a estudo, porque estudar é diferente de ler. Os Espíritos nos têm dito que Espiritismo na cabeça é informação, que Espiritismo no coração é transformação. Não basta sermos intelectuais espíritas. É óbvio que não dá para ser espírita sem estudar. Qual a orientação do Espírito Verdade? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Mas se o conhecimento desperta, nós podemos ser despertos pelo conhecimento. Tem vários tipos de despertamento. Os anjos são despertos com toques de harpas. As pedras com dinamites. Então nós temos a possibilidade de despertar-nos através do conhecimento. Estudando, meditando, estudando-nos. Vejamos, eu estou estudando a doutrina, eu estou estudando-me através da doutrina. Porque os espíritos têm tido uma preocupação desse conhecimento intelectual que não se torna comportamento atitudinal, de atitudes. Às vezes aquilo está no campo do conhecimento, mas será que já está no campo das atitudes? Atitudinal, ou seja, como ensinou Pestalozzi, educar a mente, o coração e as mãos. Então eu tenho que renovar a mente, como propõe Paulo. Isso é educação. Isso é educação. Não é uma educação livresca apenas, é uma educação conscienciosa, para mudar o universo interno. E nos momentos mais difíceis, delicados e complexos, que a gente vai sendo testado, que o conhecimento vem à prova. O Espírito Emmanuel nos diz que Deus não faz sintonia com o desespero. Na hora que a coisa está difícil, a gente deve silenciar um pouco a mente. Esse macaco louco, na linguagem dos hindus, pula para lá, pula para cá. Tem gente que sofre desse macaco louco. O corpo está na casa espírita, mas a mente está lá. Pula lá em casa, volta cá, pensa lá do namorado, volta cá. Tem gente assim, olha no relógio, não vê, mas isso não vai acabar. Se você perguntar, acabar para quê? Eu não sei, mas tem que acabar. É uma ansiedade. Porque a mente, nós vivemos uma síndrome na atualidade chamada síndrome do pensamento acelerado, sinalizada pelo Dr. Augusto Cury também nas suas obras fantásticas. Essa síndrome é resultante de uma excessiva exposição aos estímulos audiovisuais. Eu sou professor, lido com jovens, e eu vejo os meus alunos acelerados, hiperativos e com déficit de atenção. Então o Dr. Augusto Cury fala que eles estão tão expostos à televisão, aos jogos eletrônicos, à música, que a música agora é boa, sabe, Maria Lúcia? É uma música umbralina, ela é direto do umbral, eu batizei de música martelo, que ela é assim, tum, 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 tum. Você entra em transe fácil, você não precisa nem saber o que está cantando, você está em transe. Então isso tudo acelera a mente. E detalhe, a mente vicia.
A mente vicia nesse ritmo frenético. E eu tenho alunos que não conseguem prestar atenção por mais de 20 minutos. E segundo alguns especialistas, alguns não conseguem prestar atenção por mais de 8 minutos. E é lamentável que a gente perceba a juventude não recebendo essas orientações. Eu cheguei na casa de um companheiro espírita, numa cidade vizinha nossa, ele estava assustado. Falei, o que houve? Ele falou assim, o fulano, filho mais novo, o que aconteceu? Ele urinou na roupa a 2 passos de um dos nossos banheiros. Falei, mas como? Ele ficou preso na internet e foi segurando o xixi. Ele foi segurando. E dali a pouco ele urinou. Eu falei, pois é um processo de massificação, de hipnose grave. Porque os nossos jovens estão sendo hipnotizados diariamente e massificados. Ah, mas se eu tiro de lá, ele fica num estresse. Sim, a mente está viciada. E uma reportagem da Globo mostrou um jovem que foi ser retirado do seu computador e espancou a porta do quarto até quebrá-la. Não sei se alguém tomou conhecimento dessa reportagem. A mãe, ele já estava, me parece que há 12 horas no computador. Quando ele foi ser tirado, ele quebrou aquilo tudo, esmurrou, porque ele estava num nível de estresse, ele não vivia mais. Então, meus irmãos, nós temos um material tão abençoado, nós deveríamos ter mais tempo. Tem casa que o pessoal só conversa quando acaba a energia. Aí acende uma velinha, olha para a cara, oi, você mora aqui? Ah, tá. Porque está todo mundo lá, liga a televisão, o caixotinho, fica assim. Novela, o outro está no outro quarto vendo o jogo, o outro está não sei aonde vendo não sei o quê. Há uma grande diferença entre família, entre lar e casa. Num dos nossos livros, se eu não me engano, Evolução pelo Amor, eu tive a oportunidade de escrever. Casa é a união de tijolos. Família, lar, é a união de almas, de corações. É igual templo e igreja. Templo é pedra. Por mais que a psicosfera seja maravilhosa, mas o templo é a estrutura física. E a igreja? Igreja significa assembleia, ou seja, pessoas. Outro dia, uma menina me perguntou, uma aluna minha, professor, em qual igreja o senhor vai? Eu falei assim, não vou. O senhor não tem religião? Tenho. Mas em qual igreja o senhor vai? Eu falei, eu sou a igreja. Uai, como? A igreja somos nós. Vamos refletir o que Jesus ensinou. Igreja é a união das pessoas. Não tem a ver com um prédio. A gente precisa de estrutura física para a nossa reunião. Certa feita, um doutor da igreja estava visitando o Vaticano, da Igreja Católica, e a certa altura o Papa disse, querido irmão, já não precisaremos pregar nas catacumbas. Olha o que construímos, a obra faraônica do Vaticano. E esse doutor, um grande sábio, olhou e disse assim, mas já também não poderemos mais dizer, levanta e anda. Porque havia crescido tanto estruturalmente, e às vezes a essência, a base, que é a renovação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar ou dominar as suas más inclinações. Vejamos, é o que Jesus disse. Senhor, o que precisaremos para entrar no reino dos céus? Resposta, entrai pela porta estreita. Não há outro caminho. O que é a porta estreita? Vivemos um período de imediatismo, prazer a curto prazo, principalmente a juventude. Eu observo que eles querem tudo pronto. Eles têm preguiça. Eu batizei de preguicite aguda. Eu falo com meus alunos, isso é preguicite aguda. Cuidado. Preguiça para ler, para fazer uma atividade, para estudar em casa.
porque querem tudo, curtir agora. E o caminho das vitórias, das conquistas, do êxito em todos os setores é o trabalho. O único lugar em que o trabalho vem antes do sucesso, em que o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário, porque o S vem antes do T. Mas a gente está perdendo isso. Isso é a cultura hedonista, que é filha do materialismo. Porque muita gente acredita que nasceu no berço e vai morrer no túmulo, não tem essa dimensão da vida maior, que o Espiritismo veio trazer há 150 anos e continua propondo. O Espiritismo veio no momento, meus irmãos, em que o materialismo, o ceticismo dominava. Porque após a Idade Média, depois houve a Reforma Protestante, e aí veio o Iluminismo francês, a ciência avançou muito. E começou a negar as religiões literalistas, que pegavam tudo ao pé da letra. E a gente ia cair no outro extremo. A gente saiu da Idade Média, que a religião fechava tudo, impedia o avanço, o progresso. A gente ia para o outro extremo, a ciência sem Deus. A ponto de declararem que não havia necessidade de Deus, que a ciência estava entronizada como a deusa necessária. Nesse momento, há uma grande organização no plano espiritual superior, sob a direção de Jesus, do Espírito Verdade, para que os espíritos possam se manifestar na Terra de forma organizada, trazendo a doutrina espírita e provando a imortalidade da alma. Provando a imortalidade da alma. Charles Richer, William Crookes, Kardec vai pesquisar como cientista do invisível e constata a imortalidade da alma. Essa é a base da educação espírita. Nós não somos seres da terra tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências na terra, vejamos. O corpo é um templo, é um casulo, é uma tenda. Há uma passagem muito bonita do apóstolo Pedro, quando ele percebe que a morte está se avizinhando, e Pedro diz: em breve deixarei este tabernáculo, o corpo físico. E ele vai ser crucificado, e ele diz: vocês vão me crucificar? Ele diz: sim. Então eu não quero ser crucificado como meu mestre. Eu gostaria de apenas um pedido. Eu não mereço ser crucificado como ele. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a gente vê, a gente percebe essa necessidade de compreender a missão do Espiritismo. A missão é conscientizar, cuidar das causas e não só ficar nos efeitos. Há pouco tempo, um caso para ilustrar a reflexão. Porque uma vez eu fui fazer uma palestra na cidade de Muriaé, em Minas, e eu fiz uma palestra muito teórica há muitos anos. Há uns 9 para 10 anos, eu estava começando nas atividades de palestra. Eu fiz uma palestra teórica, era O Homem na Busca da Verdade, de Sócrates a Kardec. E aí eu fui, passei pela maêutica, falei de Platão, vim falando de Aristóteles, vim navegando pela filosofia, cheguei em Jesus, falei do cristianismo, passei na Idade Média e tal. Foi bom, um seminário legal. Ao final veio uma senhorinha muito simples e me trouxe uma grande lição. Ela falou assim: professor, adorei sua palestra, o seminário. Eu falei: que bom que a senhora gostou. Mas eu posso dar uma sugestão? Eu falei: claro. Você poderia falar umas coisas assim que a gente possa levar para casa para tolerar um marido difícil? Eu falei: claro. Posso dar uma outra sugestão? Eu falei: sim. Conte mais histórias para ilustrar o que o senhor explica. Eu falei: o senhor não, o senhor está explicando de lá, a gente está tentando entender de cá. Mas nós vamos tentar. Então ela falou: conte. Então sempre eu uso casos para que a gente, a partir de casos, internalize o conhecimento espírita. É uma forma de humanizar o conhecimento, né? Porque a história trabalha o aspecto emocional, que grava nos arquivos mnemônicos da memória o conhecimento. Às vezes a gente fala, e é aquela história que cada um vai levar para casa e vai acessar o restante da palestra a partir da história. Há pouco tempo,
Uma senhora nos procurou, era uma sexta-feira à tarde, e nem sempre dá para atender na casa espírita, porque há muitas pessoas, né, precisando de orientação, de ajuda, em desespero. E essa senhora tocou a campainha de meu apartamento, minha mãe estava lá, uma visita indo embora, era uma sexta-feira à tarde. Eu falei: mãe, se for alguém para conversar, porque sempre é muita gente querendo conversar, pessoas de tudo quanto é religião, quer conversar. Normalmente a gente atende na Casa Espírita, eu coordeno uma reunião toda segunda-feira em nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade em Espera Feliz, e nessa reunião, após o estudo da noite, há o passe e eu realizo o atendimento fraterno com outros companheiros. Mas tem pessoa que nos procura em outros, né, em casa, em outros lugares, no meio da rua, e você não pode deixar de dar uma atenção. Então a mãe foi ver uma senhora querendo conversar. Na hora eu estava cansado, sexta-feira, visita indo embora. Falei assim: mãe, acho que eu vou pedir para ela voltar amanhã. Mas algo me disse assim: não custa. Não custa. Então, manda subir, mãe. Pode subir. A senhora subiu e quando me abraçou, ela começou a chorar convulsivamente e me disse, ipsis literis, a seguinte palavra: professor, se você não me recebesse hoje, não me receberia mais. Falei: não me receberia mais, porque eu não aguento mais viver. E sinalizou que suicidaria. Falei: vamos sentar, tem uma área nos fundos da minha casa, um sofazinho, ali eu converso com os amigos. A senhora senta. Começamos a conversar e ela me contou a história. Em síntese, sua filha, muito jovem, havia desencarnado, vítima de overdose, num motel. Isso foi notícia de jornal, e isso a aturdia muito, e ela estava em depressão profunda, desde a morte da filha, e não estava conseguindo mais ter alegria de viver. E me disse: não aguento mais, choro o dia inteiro, meu relacionamento acabou, não sou mais uma boa esposa, eu não sei o que fazer, mas eu lembrei e vim aqui. Falei: sim. Aí comecei a conversar com a companheira, falar algumas coisas, falar da imortalidade da alma. Ela teve a infelicidade de procurar uma pessoa, e essa pessoa, sendo espírita ou pensando ser espírita, disse a ela que a filha dela havia suicidado, que era um suicídio indireto, porque desencarnou vítima de uma overdose dentro de um motel. Falei: pelo amor de Deus, ainda que saibamos que qualquer morte antes da hora, provocada por imprudência, seja um suicídio indireto, como vamos acolher uma mãe em sofrimento falando uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, devemos ter todo o tato do mundo para acolher as pessoas. Uma vez, numa reunião mediúnica, o doutrinador foi falando com o espírito: não, porque isso, o espírito falou assim: ó, as minhas chagas eu sei, não precisa tocar nelas. Então a gente tem que ter esse tato psicológico. Mas será que foi suicídio? Eu falei: minha irmã, vamos orar. O que importa é que ela prossegue viva no plano espiritual. Agora, se foi suicídio, se não foi, vamos estudar. Então eu fui conversando com ela: desconsidere, essa pessoa foi infeliz no dizer isso para a senhora. O que eu gostaria de dizer é que sua filha prossegue viva. Eu dei aula para ela, era uma menina excelente. Vamos orar. Como ela está? Vamos estudar para entender. Se um dia chegar uma comunicação, uma informação, se for conveniente, vamos ler. Mas fomos conversando, e a certa altura, sob a inspiração dos benfeitores, eu perguntei a ela: a senhora tem dormido? Ela falou assim: não consigo. Na verdade, professor, eu fecho os olhos, parece que durmo, mas minha cabeça não para. Falei: pois é. Então a senhora não está produzindo algumas substâncias muito importantes, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, produzidas durante o sono de qualidade. Então a senhora está nesse estresse, está seca, que não sente prazer em nada, porque essas enzimas produzidas pelos neurônios cerebrais não estão sendo produzidas. A senhora está melhor agora? Ela disse: 40 minutos de papo. Agora eu estou. Aí eu dei checkmate, falei: mas não vai ficar. Não é, professor, por que não? Porque não vai.
Daqui a pouco a senhora volta para casa, debruça sobre as fotos dela, vê o jornal que noticiou o fato, e volta à rotina da dor, do pessimismo, da angústia, da falta de alegria, daquela fixação mental, que é um dos sinais da obsessão espiritual, a mente, uma coisa só. Falei, olha, então a senhora vai segunda-feira procurar o doutor Leonardo Simões. É um médico espírita da nossa cidade, muito amigo, então a gente faz essa parceria, né? A gente encaminha para ele alguns casos. Dizer que tem casos que chega lá que dá vontade de falar assim, olha, vai andando nessa rua aqui, dobra à direita, caminho, você vê um prédio verde escrito Sociedade Espírita, entra ali e tome um passe. Porque tem caso que ele também olha e fala assim, a questão é outra, né? Mas espiritismo e ciência caminham juntos, né? Então eu disse, a senhora precisa de um medicamento para fazer a senhora dormir, para que o cérebro possa produzir essas enzimas. Então, a droga vai ativar, o medicamento vai ativar a produção. Mas eu vou ficar dependente? Falei, a senhora precisa desse recurso. A medicina é um instrumento de Deus na Terra. A senhora deve utilizar. Então, primeiro, ir ao médico segunda-feira. Não vai dizer, a casa espírita vai resolver tudo. Não. Vá ao médico, faça uma avaliação direitinho e vá. Depois, a senhora vai à nossa casa espírita. A senhora deve tomar o passe, tomar a água fluidificada e, principalmente, assistir às nossas palestras, porque tem reunião todo dia na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Reunião de estudo segunda, reunião um pouquinho do Evangelho e Passe terça, reunião de estudo quarta, reunião de estudo quinta e assim vai. Mesmo que ao lá chegar o tema não tenha a ver diretamente com o seu problema, vá ouvir a mensagem, porque aí está a grande proposta, a grande missão do Espiritismo, educar do ponto de vista espiritual. Vá ouvir a mensagem para reciclar o campo mental, para tirar os plugs, porque isso aqui, meus irmãos, é o tabor. A gente entra, há uma psicosfera aqui preparada. Os benfeitores atuaram, o coral cantou. Isso está dentro de uma preparação que nos ajuda. Quantas pessoas chegam a uma casa espírita para baixo, pensamento fixo, pessimismo, e dali a pouco aquilo começa, vai arejando, e você se sente melhor. Te dá um suporte energético e o conhecimento que desperta e a vivência que é sua, que liberta. Vejamos, o conhecimento desperta. Você já sabe. Mas a vivência é que vai libertar. O conhecimento fora da vivência é como uma moldura sem a tela do quadro. Então, o conhecimento espírita, fundamentado no Evangelho de Jesus, o Espiritismo tem como lema, como máxima, fora da caridade não há salvação. Proposto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Apresentada pelo Espírito Paulo, o apóstolo. Essa é a diretriz da educação espírita. Conduzir o homem à plenitude através da vivência da caridade. O que é caridade? Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos imortais, o que é caridade conforme a entendia Jesus? E os espíritos superiores responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Meditemos um pouquinho. Benevolência para com todos. Então significa que caridade não é só para com os pobres, é para com todos. Benevolência, bondade, generosidade. Às vezes a gente dá o prato de sopa, mas não tem oferecido um sorriso a um companheiro. Tudo bem, continue dando o prato de sopa. Está exercitando, reciclando sua vida mental. Às vezes o que é possível hoje. Mas um sorriso. Iniciar um diálogo. Quando a gente chega num lugar e alguém sorri, você se sente bem. É uma forma de acolher. Conta a lenda que quando Deus terminou o homem, olhou e achou o homem tão sisudo,
tão feio, tão fechado. Caminhou até um jardim, pegou uma flor e colocou na boca do homem. E nasceu o sorriso. O sorriso é uma espécie de flor afetiva, emocional, que oferecemos aos nossos irmãos. Não é aquela pessoa frívola que fica rindo, dando gargalhada. É o sorrir. Porque sorrir também é diferente de rir. Quando alguém conta uma piada, você ri ou sorri? Ri. Quando você vê uma criança terna, linda, você ri ou sorri? Sorri. Então o sorriso é algo que pacifica, que harmoniza. Nós devemos ser esse instrumento de paz, de ponderação, de equilíbrio. Então benevolência é algo diário. A pessoa vem agitada, conflitada, perturbada. Busque centralidade para recebê-la. Não faça o plugue. Não resistais ao mal, propôs Jesus. O que é isso? Aceitar? Não. Não fazer sintonia. A pessoa chega perturbada, você fica mais ainda, bate de frente, briga. Não faça conexão. Busque perceber-se como espírito. Quem agride está infeliz. Eu nunca vi uma pessoa feliz agredindo. Nasceu seu filho, tudo bem, festa, alegria, e você está agredindo pessoas por causa disso. Todo agressor é um necessitado. Essa é a visão espírita. Todo agressor está doente. E nós que somos doentes no esforço para nos melhorarmos, devemos trabalhar isso. Então a benevolência, às vezes um copo d'água que alguém serve, é um ato fantástico. É uma forma de acolher. Caridade, caridade moral. Vem a maledicência, dizer o mal, e você chega em você, não continua. Enfoque os pontos positivos. Normalmente as pessoas criticam quando antes idealizam muito as outras, e quando verificam que elas não são o que elas idealizaram, aí culpa, fulano não prestava. E eu que imaginava, quem imaginou foi você. Quantos relacionamentos, né? Ah, eu casei, minha mulher mudou. Não mudou não, meu filho. Você não a conheceu antes, fez de tudo, menos conhecê-la. E agora você está levando um susto. Você está constatando a realidade. Você idealizou. Ou a jovem idealizou o príncipe. Era um sapo. E ela não tinha percebido. Porque estava para fora, nos movimentos de fora. Não parou para conversar. Você acredita em quê? O que você pensa dessa história chamada vida? Você tem algum sentido na vida? Como é a sua vida? Você tem perspectivas, ideais, metas, sonhos? Não. Então nós temos que fazer essa avaliação, né? Para a gente não criar, não idealizar pessoas, frustrar e culpar as pessoas. Isso é algo muito sério. Então benevolência, quantas formas? Na Índia há uma cultura fantástica. Até os 18 anos, a pessoa pertence aos pais. Dos 18 aos 50, a família que criou. Dos 50 em diante, ao trabalho voluntário. Vai ajudar na sociedade, cuidar de uma escola, da saída das crianças, dar aula particular de graça para crianças da periferia, vai trabalhar nos templos religiosos. Se fosse no Brasil, a proposta, vamos para a casa espírita. Quando eu me tornei espírita, entre nós aqui e para os amigos da Rádio Boa Nova, que nós estamos gravando a palestra para a Rádio Boa Nova. Brevemente vai passar no programa Cristo Consolador, quinta-feira, às 22 horas. Você pode assistir pela internet, www.radioboanova.com.br, ou pela parabólica, no canal do Boi Alterando o Áudio. Pedir autorização à graça para gravar o nosso estudo desta noite. E vamos gravar o seminário amanhã também. Então a gente vê que a gente pode fazer isso. Quando eu me tornei espírita, eu falei, gente, que coisa boa. Porque não tem nada mais triste do que ver gente aposentada jogando baralho na rua o dia inteiro. Não tem outra coisa para fazer. E em casa vira um dinossauro. Porque a mulher acende a luz, o cara apaga para não gastar e fica tomando conta da mulher. Então, matricule esse dinossauro que você tem em casa, aposentado, na atividade de promoção social do irmão Tomé, em outros lugares, para ativar. Porque, pelo amor de Deus, e quando eu me tornei espírita, porque eu tinha muita preocupação, porque as religiões tradicionais
falavam que o céu era um lugar de contemplação de Deus, contemplar a face de Deus. Pelo amor de Deus, mas quem quer esse céu? Ir para um lugar totalmente parado e ficar lá. Dizem que um padre até uma vez perguntou, quem quer ir para o céu? E todo mundo, né? Quem quer ir agora? E o povo. Porque esse céu contemplativo ninguém aguenta. Olha o que Jesus ensinou. Meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Que bênção. Quando a gente vê um Divaldo Franco, aos 85 anos, trabalhando, na Mansão do Caminho, viajando o mundo. Quando a gente vê companheiros em todos os lugares do movimento espírita, a gente chega a ver companheiros experientes e jovens da melhor idade, bonitos, como o seu Odair, a gente vê uma pessoa ali bem. Falei, que coisa boa, eu quero chegar lá e vou lutar para isso. Estou com 36, se eu chegar na fase do seu Odair, com essa postura, com esse caráter nobre, que coisa fantástica. Enquanto tem gente, a gente vê uns, né, na rua, tristes, moribundos, a companheira lá na frente, 15 passos, e ele atrás, o nariz arrastando no chão. Eu falei assim, que vida é essa, meu Deus? Tem casa, mas não tem lar. A doutrina espírita, como dizia Chico Xavier, vem trazer Jesus de novo para o coração do povo. Vem trazer esse entendimento da benevolência, da indulgência para com as imperfeições alheias. Essa é a educação. Tem muita gente que não suporta o erro do outro. Eu vou confessar, às vezes eu me vejo muito exigente com minha esposa. E a doutrina chega e eu medito, não, peraí. As pessoas não são o que nós queremos que elas sejam. Elas são o que são. E nós devemos ajudá-las, partilhar as experiências, mas não exigir determinadas coisas, porque senão nós vamos asfixiar a pessoa. Então, indulgência, tolerância para com as falhas, porque todos nós falhamos. Por que nós vamos cobrar tanto, se nem Deus cobra de nós? Muita gente fala, quem mais foi dado, mais será cobrado. Não é isso que o texto diz. A quem mais foi dado, mais será pedido. Se você sabe mais, a vida solicita de você. Então, como eu disse, a gente idealiza pessoas e depois cai a persona que a gente idealizou e a gente não sabe lidar com as falhas, as imperfeições. Então, propõe os espíritos indulgência para com as imperfeições alheias, tolerância. Um pouco de tolerância. Uma amiga minha me contou que o marido comprou o carro, eles empolgados, foram dar uma volta. Não era um carro 0 quilômetro, mas era um carro seminovo que eles podiam comprar. Quando chegou em casa, ela sabia dirigir, ela falou assim, pelo menos na garagem eu vou guardar. Ela foi e fez a curva e entrou rápido. E quando entrou arrastando a lateral do carro na parede caracachenta. E quando ela parou e freou, ela se sentiu desencarnada. E ela pensou, meu Deus do céu, depois dessa luta, o que eu vou fazer agora? E o marido lá de fora, porque tinha aberto o portão, ela falou, daqui eu não saio. Depois de um tempo que a alma retornou ao corpo, ela tinha feito um processo de desdobramento, ela saiu, olhou para o marido e diz ela que foi uma das maiores lições da vida dela. Ele disse assim, não fique assim, o carro a gente conserta. E entrou. Ela falou, eu não sei o que foi pior, porque eu me senti tão microscópica perto da evolução dele, que ele falou assim, o carro a gente conserta, e entrou. Eu desconfio que ele entrou para não bater nela, mas... Porque os árabes têm essa prática também, né? Uma novela aí retratava isso. Quando eles estão muito nervosos, eles quebram os pratos. Aí perguntaram ao ancião, por que vocês quebram os pratos? O gasto é enorme. Aí ele disse, porque os pratos nós podemos comprar outros, mas coração dilacerados não podemos consertar sempre. É o poder da palavra, né? Às vezes uma palavra
como dizem, os Espíritos falam da água da paz, né? Na hora que vai falar bobagem, põe água na boca e segura, né? Teria que ter essa técnica. Na hora que acalmar um pouco, vai para o diálogo. Nos relacionamentos, principalmente, né? Tem gente que fala assim, o meu casamento acabou porque foi a gota d'água que aconteceu, o copo derramou. O copo não derrama por causa da última gota. O copo derrama porque cai a primeira e a gente não busca a toalha do diálogo para enxugá-la. Aí vem a segunda, vem a terceira e vai acumulando, vai acumulando. Lá na frente cai uma gotinha de nada, mas faz emergir todo o problema e aí se separa. O diálogo, esse intercâmbio fraterno, a palavra, dizem os Espíritos, é a maior ponte estabelecida entre os corações humanos ao longo da evolução. A boa palavra, né? Então, a indulgência para com as imperfeições. E, finalmente, o perdão das ofensas. Jesus propôs perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? O perdão, na verdade, é limpar a alma do lixo emocional. Não é uma questão dogmática, é uma questão de inteligência. Imaginemos, uma ofensa, uma agressão, é um corte que nós damos na carne da alma. O perdão é uma lixa que vai limpando, vai lixando aquele corte até aliviar. É uma forma inteligente de compreender que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, mas o mal que nós fazemos. Esse é o mal real. Do ponto de vista espírita, o mal que nos fazem não é problema nosso. Nós temos que administrá-lo. Agora, o mal que parte de nós é problema nosso. Então, o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Quem nos feriu está em débito com a consciência cósmica. E nós? Depende de como vamos trabalhar isso dentro de nós. Uma senhora procurou o nosso querido Chico Xavier certa feita e disse, Chico, eu não aguento mais o meu marido. E eu já cumpri o que manda o Evangelho. O Evangelho não diz que é perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu calculei, é 490. Ó, eu já passei disso, ó. E agora o que eu faço? Eu mando ele embora? Chico olhou para a irmã e disse assim, olha, Emmanuel está dizendo que é 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. É um trabalho interno, porque perdão não é coisa de boca, eu te perdoo. Não, é como você está. Eu tenho a prática de à noite, quando vou orar, faço as minhas preces com meus filhos, minha esposa, minha família, minha mãe, meu pai desencarnado, a galera toda, desencarnado, encarnado. E costumo separar uns minutinhos para algumas carnes de pescoço. Aquelas pessoas que não simpatizam conosco, no trabalho, que pisam no nosso pé. Um minutinho. Porque eu vou trabalhando o meu universo íntimo em relação a elas. Eu tenho que permitir que elas sejam o que elas são. Eu não posso alimentar mágoa, que é lixo emocional. Eu não vou estar sendo inteligente, percebem? Então eu tenho que trabalhar. O que disse Jesus? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. É claro que a gente não vai ter o amor por um inimigo que a gente tem por um amigo. Está tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas amar o inimigo é não desejar o seu mal, não trabalhar contra ele, não puxar o tapete dele. É trabalhar você em relação a ele. Então o perdão é essa grande oportunidade de libertação. Quem não perdoa, dorme com o inimigo no subconsciente. E quem dorme com o inimigo não dorme, não tem paz. Eu gostaria de ir caminhando para fechar. O tempo é tão pequeno, né? Nós nem começamos, né? Mas amanhã já fica o convite, nós faremos um seminário amanhã, das 9 ao meio-dia, não é isso? Um seminário dentro da temática Educação Espiritual, objetivando a felicidade humana, todos estão convidados, onde nós vamos aprofundar muitos aspectos. Mas eu gostaria de ir encerrando com uma passagem que fala sobre o amor que tem esse poder de renovar as vidas.
que tem a ver com essa educação espiritual. Era uma tarde muito quente na cidade de Cafarnaum. Jesus se encontrava na casa de Simão Pedro, atendendo aos sofredores. A casa estava abarrotada de gente. Pedro observava de um ponto o mestre tocando os sofredores. E pensava, meu Deus, esse homem é um traço de luz entre a terra e o céu. Ele está na minha casa. E ele viu chegar uma pessoa cega. Jesus tocou-lhe os olhos. Ela voltou a enxergar. Chegou uma mulher muda e com um simples toque voltou a falar. Dali a pouco houve um burburinho. E aí alguns gritos, mas não davam passagem para que o grupo entrasse. E conseguiram levar a pessoa necessitada até uma claraboia, um espaço no teto da casa de Simão. E de repente conseguiram nascer aquele homem, atrelado a uma esteira putrefeita, até os pés de Jesus. Era um homem morfologicamente todo atrapalhado, que somente conseguia olhar Jesus e dizer algumas palavras, mas seu corpo era totalmente disforme. O povo olhou, era um caso agudo, complexo, uma anomalia acentuada. E Jesus olhou aquele homem e disse, Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Ele assustou-se e disse, Rabi, tu sabes o meu nome? Ele disse, sim. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas nominalmente. Natanael, ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Ele disse, sim, Senhor. Jesus cravou-lhe os olhos penetrantes, que eram 2 lâmpadas acesas no céu da face, e disse, então, levanta e anda. O homem ficou aturdido, sentiu o corpo estremecer, cravou os cotovelos magros no chão áspero da casa de Simão, e com muito esforço foi se reerguendo, até que colocou-se de pé e como um pêndulo balançou. O povo ficou aturdido. O homem pegou a esteira putrefeita, colocou debaixo do braço e saiu cantando aleluias. E Jesus continuou curando, socorrendo os necessitados, porque ele veio para os doentes, como havia afirmado, e não para os sãos. Mas a noite começou a aproximar-se, Pedro observou, Jesus estava suarento. Pedro foi até ele e disse, por hoje chega, o mestre está cansado, amanhã vocês voltam. O povo não gostou, mas Pedro era muito firme. O povo foi embora, Pedro passou a mão no braço de Jesus, foram caminhando até a margem do lago de Genezaré, como um guarda-costa do lado de Jesus. E quando chegou lá, a noite surgia com seu véu negro, salpicado de estrelas. Pedro olhou o firmamento e lágrimas começaram a descer. Jesus procurou a raiz de uma árvore frondosa, sentou-se, e Pedro olhou, chorando, mas viu que Jesus também chorava. Não compreendendo, foi até Jesus e disse, Rabi, tu choras? Sim, Simão. Certamente de alegria, porque jamais foi visto qualquer profeta operar tantos milagres num só dia. Tu choras de emoção, de alegria? Não, Simão. É um relato contado pelo Espírito Amélia Rodrigues. Simão, lembra daquele homem que chegou sem enxergar? Sim, está dizendo agora que vai se vingar de todos os parentes que nunca o socorreram na sua dor. Aquela mulher que voltou a falar, Simão, sim, ela também agora está dizendo que nunca perdoará seus familiares e que vai se vingar de um por um pelo abandono e pela solidão. Tu lembras de Natanael, ben Elias? Natanael, filho de Elias, era uma forma
de identificar as pessoas, como Jesus era chamado de Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. Lembra de Natanael? Sim, Senhor. Está agora no lupanar, em meio a mulheres seminuas, dizendo: olha o que ele fez com o meu corpo. Ele me curou. Agora eu vou viver e sorver o prazer da vida na carne até a exaustão, porque agora eu tenho saúde. Tu crês, Simão, que eu vim colocar remendo novo em tecido gasto? Tu crês que eu vim colocar vinho novo em odres velhos? Não, Simão. O tecido novo, o remendo novo em tecido gasto, o rombo se fará muito maior. Eu vim trazer uma mensagem de libertação. O povo precisa de sinais para crer. Os sinais acontecem, mas o principal é o conhecimento que liberta. A grande proposta, a proposta de buscarmos a pureza da alma para vermos Deus. A proposta de buscarmos a mansuetude do coração para herdarmos a terra. A proposta de sermos misericordiosos para alcançar a misericórdia. Termos sede, fome de justiça para merecermos o reino dos céus. Sermos pacificadores, promotores da paz para merecermos o título de filhos de Deus. Ainda que sejamos perseguidos, porque também os antigos profetas o foram. É a mensagem, Simão. Essa é a mesma mensagem que o Espiritismo veio trazer. Não é colocar remendo novo em tecido gasto. Há o passe que socorre, a água fluidificada que socorre, o diálogo fraterno que socorre, mas principalmente o conhecimento da vida imortal e das diretrizes evangélicas que vão garantir a saúde integral. E todos nós, meus irmãos, dizem os espíritos que alguns minutos de contato com a doutrina, conhecendo a lei de causa e efeito, que tudo que semeamos vamos colher, já são suficientes para iniciarmos uma grande mudança, de sermos aqueles promotores do bem onde quer que estejamos. E se alguém acha que não tem condição de ser discípulo do Cristo no serviço do bem, eu gostaria de encerrar dizendo um poema oração que fala dessa possibilidade de todos servirmos, porque essa é a missão do Espiritismo: iluminar consciências, apresentar a mensagem do alto, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, que o Consolador falaria diretamente a respeito do Pai. O Espiritismo não usa de fábulas, de parábolas, de alegorias, ele fala diretamente a razão ocidental, a consciência humana, através de diretrizes seguras, de instrução, de proposta iluminativa. Então eu gostaria de encerrar esse nosso primeiro encontro dizendo: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva, a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não conseguir, permita-me ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na exasperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra, mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Eu queria ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade inteira, mas se eu não lograr, permita-me ser um grão que, caindo ao chão, me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir
para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Queria ser uma escada que conduzisse o artista, o esteta, ao seu ideal. Mas se eu não puder, deixa-me ser, pelo menos, o primeiro degrau. Queria ser cantor, declamador, compositor, para cantar a beleza, a poesia do teu evangelho de luz. Mas se eu não conseguir, Jesus, permita-me ser pelo menos uma árvore, com a estrada sob sua sombra, ou então estar ali no chão esperando de mansinho passar um coração pelo meu caminho, e quando ele se for eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele olhando para trás me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado possamos declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor, pelo convite do CRE para participar dessa 5ª Semana Espírita aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. Que alegria! Tivemos a oportunidade de falar certa feita no encerramento de uma Semana Espírita em Vila Velha. Tomamos um cafezinho muito bom, a gente adora café na casa da Maria Lúcia. Encerramos lá a Semana Espírita, conversamos e pela primeira vez estamos aqui em Vitória e já nos sentimos abraçados pelos irmãos que tutelam a caminhada desta casa e por cada um dos companheiros encarnados. Muito obrigado pela oportunidade. Não deixem de vir amanhã, não. Fujam à massificação. Hoje é sexta, né? O que tem de massificação? Hoje tem vários programas, né? Eu ia falar um nome, mas graças a Deus não falei. Fuja da televisão amanhã, vem de manhã para cá, dá para levantar, 9 horas, nós vamos prosear bastante, abrir para perguntas e respostas. Então, muito obrigado por esse carinho, pela oportunidade, uma noite de paz a todos. Muito obrigado.